Fala galera, beleza? Daniel aqui trazendo mais um vídeo. Pessoal, nesse vídeo eu quero falar sobre o mercado de ambas marcas, entendeu? O mercado de ambas marcas. Bom, é um mercado bem interessante, tá? Porque ele bate de frente ali com o sentido do futebol, né? Ou seja, o que as equipes buscam dentro do jogo? É fazer escanteios? É fazer cartão amarelo? É fazer falta? Não, o que eles buscam de fato é gol. Esse é o sentido do futebol. Então, bate de frente com isso e resume, né, nesse mercado, o qual eu vejo muito valor em você investir seu tempo, criar estratégias e métodos nele, tá? Eu quero dizer para vocês que é um mercado interessante, porém você tem que saber, né, a forma de entrar, ou seja, você tem que buscar estratégias, né, seja no pré-live, seja no ao vivo, e criar um método bem definido. Você pode estar utilizando ele para fazer múltiplas, por exemplo. Não que eu apoie, tá? Não que eu apoie, por quê? Porque não tem valor nenhum a longo prazo você fazer múltipla, tá? Porque você necessita ali de uma combinação de resultados, a qual é difícil acontecer todos, porque, né, um jogo tem 90 minutos, tudo pode acontecer. Se você quer trabalhar de forma séria, né, você deve fazer uma boa análise, entrada simples e sempre estar atento ali para poder fazer alguma proteção, para poder possivelmente salvar a sua entrada, certo? Ou somente ao vivo, né, onde você ali pega mercados, né, aplica a sua estratégia e, enfim, utiliza ali sua entrada e recorre até o final, né, por se tratar de um mercado aí bem interessante e na forma de trabalho como punter, né? Ou seja, deixar o jogo correr até o final. Se for trade, né, dá para trabalhar com esse mercado de ambas marcas também, né, para pegar ali um gol, movimentação das odds, enfim. Então, é bem interessante sim trabalhar nesse mercado. Então, existe aí duas formas de você trabalhar, tanto ao vivo quanto pré-live. Só que vocês entendem que quando o jogo ele é muito favorável a ambas marcas, por exemplo, as cotações vão estar baixas. Então, se você conseguir pegar ali valor em algum jogo, ou seja, um jogo com tendência muito grande de dar ambas marcas, né, e ter uma cotação ali, um preço ótimo para você, e então você está no caminho certo, tá? Eu vou dar só um exemplo aqui de um jogo, né, mas lógico que você precisa ali criar o seu critério de análise, você precisa criar sua estratégia, né, e precisa criar o seu método, definir o seu método em cima dela. Então vamos lá, tá, pessoal? Eu peguei aqui um jogo de exemplo, tá, da Alemanha, tá? Aqui da segunda divisão, entre Kiel e esse time aqui. Bom, como vocês podem ver aqui, ó, se você for fazer só uma análise rápida, você já consegue saber aí se é um jogo para ambas marcas ou não. Tá? Não estou dizendo que isso aqui é a base para você fazer sua análise e pronto, fica por isso mesmo. Então você precisa de uma análise muito mais a fundo, ou seja, você precisa conhecer as equipes, conhecer os pontos fortes e os pontos fracos das equipes, a forma como joga, né, a importância daquele jogo, certo? Os números, né, importantes das duas equipes, jogando em casa, jogando fora. Quando eu digo números, é em relação a gols, se o time marca muitos gols em casa, marca muitos gols fora. Enfim, é uma combinação de informações que você precisa ter para poder fazer aí a sua análise, tá? Eu não vou explicar aqui como até porque, tá, eu não sou nenhum especialista nisso, né? Se engana quem acha que eu tenho método e critério de análise para tudo, não. Eu tenho uma noção para quase tudo. A minha especialidade é mercado de escanteios. Faço trade esportivo também, onde eu tenho meu método, né? Quando eu faço meu método lá. E estou aprimorando e melhorando a cada dia e buscando conhecimento, assim como vocês estão aqui. Mas eu vou passar o meu conhecimento, né, básico do que eu sei, do que eu entendo, para você pegar essas dicas e você também estudar, certo? Você vai ver aí no YouTube, por exemplo, diversos vídeos explicando como fazer uma boa análise para ambas marcas. Então é interessante que você dê uma estudada. Mas basicamente é isso. Estuda as equipes, tá? Veja os pontos fortes, os pontos fracos. Por exemplo, você tem duas equipes que tem um ataque muito poderoso, tá? E que nos últimos jogos marcaram bastante gols, né? Naquela competição, por exemplo, nos jogos mais recentes, nos últimos 5 jogos. Então você já tem ali um bom jogo para você fazer a entrada. Agora basta você estudar um pouco mais as equipes e basta também você identificar o jogo com valor, né? Ou seja, além de o jogo estar top para ambas marcas, ele precisa estar pagando bem, entendeu? Acima de 1,80, por exemplo. A 1,70 ainda dá para você
pegar, certo? Mas ali, se você conseguir mais que isso, ótimo, certo? Então, vocês podem ver aqui, ó, 9 jogos já tem, certo? Olha, o time visitante de 9 jogos fez 17 gols e sofreu 9. E o time da casa fez 18 e sofreu 8. Vocês podem ver que as equipes aqui, elas têm um bom número de gols feito e sofrido, certo? Como vocês podem ver aqui, ó, nos últimos jogos, jogando em casa, olha, teve 1, 2, 3, 4 ambas marcam, certo? Não sei se todos esses jogos aqui são do campeonato da segunda divisão, então você tem que dar uma olhada também, tá? É interessante que esses números batam daquela mesma competição, mas vocês podem ver, ó, de 5 jogos, apenas um não teve ambas marcam, e do time visitante, dos 5 jogos, também apenas um não teve ambas marcam, mas olha só, ele marcou gols em todos os jogos, jogando fora de casa, nesses últimos jogos fora de casa. Tá? Olha, esse jogo aqui deve ser um amistoso, não sei, deixa eu abrir aqui só pra ver. Você precisa, né, saber. Era um amistoso, tá? Então praticamente não conta, mas aí você precisa estudar, né, a motivação das equipes, aquele jogo, que jogo foi aquele, enfim. Você precisa pegar aqueles aspectos que você, encaixando, você vai ver que vai bater no seu resultado. Por exemplo, imagine que você pega um time que tem um ataque muito forte, certo? Que cria muitas oportunidades de gols, jogando tanto fora quanto dentro, enfim. Você pega uma equipe que sofre muito gols, que joga recuado, que tem uma defesa muito ruim. Cara, o que você imagina? Vai sair gols daquela equipe. Aí sim você vai procurar, né, o mercado que se encaixe com gols e que de fato tenha valor, né? Simplesmente a gente consegue saber se um jogo vai ter muitos gols ou não, mas aí não adianta saber disso e pegar um mercado que não está pagando uma cotação, né, de valor. Por exemplo, esse jogo aqui, olha só a cotação que tá. Mesmo jogo, tá? Gols, olha, 1,04 para sair um gol na partida, 1,20 para sair 2 gols. Então, o mercado acredita muito em gols. E olha só, ambas as equipes marcam. Por exemplo, para ambos os times marcarem 1,57. Então, para live não tem muito valor. Lógico que você pode estar utilizando esse jogo ainda. Ou seja, só uma básica, só uma análise básica aqui já dá para ver que é um jogo bem interessante para gols, certo? Tanto para um quanto para outro. Agora você precisa achar uma odd de valor para isso. Você, por exemplo, trabalha com 1,70, né? Então você vai assistir o jogo. Opa, saiu aqui. Você vai assistir o jogo, né? Vai ver como as equipes vão se comportar. Lembrando que não dá para fazer pré-live aqui, então dá para fazer ao vivo. Então você vai assistir o jogo, você vai ver como é que as duas equipes vão estar se comportando. Se tiver um jogo bem aberto, onde as duas equipes estão criando oportunidades de gols, certo? Né? Um jogo bem movimentado, lá e cá, onde as duas equipes estão criando de fato. Então você pode esperar essa cotação aí subir e pegar 1,70. Lógico, né? Se for um jogo muito aberto, um jogo com chances claras para os dois lados, essa cotação vai demorar muito a subir. Mas se não sair gols até um determinado tempo e ela tiver aí uma cotação top e com o mesmo cenário de jogo, dá para você pegar ali no ao vivo, certo? E lógico, né, essa cotação aqui, se você for fazer uma múltipla, dá para você juntar com outro jogo, pelo menos mais 2, e você fazer uma entrada. Lembrando mais uma vez, né, que eu não concordo com múltipla, mas para quem gosta de brincar, tá aí, certo? Então, pessoal, é esse vídeo aqui sobre ambas as equipes marcam. Quero trazer mais vídeos, sim, sobre esse mercado, certo? Eu só falei aqui sobre a estrutura completa, né, do mercado, enfim, de uma possível análise, certo? Dei aqui o meu parecer, né? Então, posso estar trazendo mais vídeos, posso estar me especializando também nesse mercado. Eu não trabalho, mas posso estar me especializando, né, vendo métodos e estratégia e estar trazendo para vocês, certo? Lembrando que você não vai assistir esse vídeo e outros e já vai ficar top nesse mercado. É preciso definir um método bem detalhado, tá, pessoal? De cada estratégia você precisa de tempo para testar, tá? Para poder ficar bom em uma estratégia. Simplesmente você não vai fazer do nada. Eu postei um vídeo aqui, né, anteriormente, falando aí como você vai iniciar, né, um cronograma básico, né, onde eu falei ali, por exemplo, de uns exemplos de escanteios. E esse mercado aqui também é bem interessante para você fazer isso, tá? Pega esse mercado aqui, tá, pessoal? Veja a melhor estratégia para ele e aplique, certo? É bem interessante. Então é isso aí, tá, pessoal? Deixa aí no comentário
tá? Se você tem alguma dica de critério de análise, é bem interessante para que os outros membros possam ver também, certo? Qualquer dúvida é só entrar em contato. Vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo, se o nosso criador permitir.